Hey galera, Jason aqui em mais um vídeo de sinopses e sem delongas, sem nada, já vamos começar aqui. Primeira sinopse que eu vou estar lendo uma sinopse de membro e em seguida a gente segue com as sinopses da lista padrão, da nossa lista gigante e interminável, beleza? Bora começar. Uma tribo é atacada por um homem mau acreditando no boato de que havia ali a fruta guaraná milagrosa. Muito bom esse nome. Que poderia curar sua doença. Ok. O marido do líder da tribo consegue matá-lo, porém contrai a sua doença. O líder da tribo decide então ir buscar o Guaraná Milagroso, que realmente existia, para seu esposo doente para salvá-lo. Porém, para isso, deve atravessar uma caverna cheia de armadilhas mortais. Interessante, né? Essa inversão, né? Então, primeiro a gente tem um personagem que vai ali em busca de algo que não tá ali, e aí por conta dessa busca, né? Acaba revertendo a situação onde o líder da tribo tem que ir salvar o marido dele, salvar o companheiro dele ali da mesma doença que a do cara que invadiu ali essa tribo. É, a motivação do personagem está bem clara. Eu acho que dá pra contar uma história curta nisso daí. Eu fico aqui pensando sobre o que a gente poderia trabalhar a mais nessa história. Beleza, sendo um one shot curto, não precisa querer, né, desenvolver muito, querer entrar muito, fazer todo um negocinho. Na verdade, quando é o, sei lá, primeiro mangá que a gente tá fazendo, né? É, eu tava vendo aqui a mensagem do autor só pra confirmar se ele falava se era o primeiro mangá dele ou não, mas não chega a comentar isso. Mas enfim, quando é principalmente nosso primeiro mangá, realmente é mais interessante que seja algo simples, algo que a gente consiga dar conta de tocar ali do início até o final. Então eu consigo imaginar bem tranquilamente esse one shot, né? Uma história acontecendo num one shot curto ali, onde, sei lá, a gente tem a primeira página já com o cara chegando, invadindo, aí a galera da tribo tentando dizer para ele que essa fruta Guaraná Milagrosa. Guaraná Milagrosa fica muito cara de comédia para mim, não parece ser uma história de comédia. Eu acho que poderia dar um outro nome, de repente pesquisar um nome indígena realmente para fruta e tal. A não ser que a ideia seja realmente dar esse ar de comédia, mas me parece uma história não tão de comédia. Aí fica uma coisa um pouco destoante, né? A história tem esse lance de tipo, pô, o cara quer salvar ali a pessoa que ele ama e tal, né, que tá correndo ali um risco de vida, um perigo, algo do tipo. E, enfim, e aí ele quer buscar um negócio que parece meio comédia. Agora, dá sim pra reverter isso completamente pra uma história de comédia, até com plot twist no final, né? Então, sei lá, se toda a história tiver um ar um pouco mais zoado, um pouco mais realmente engraçado, ele pode de repente ir atrás da droga do Guaraná Milagroso, né? Da fruta Guaraná Milagrosa, e quando chegar lá, né, quando ele traz, aquilo não curar a doença, né? E de repente outra coisa mais simples cura a doença. E é só o cara, porque, né, ele ficou sabendo que a fruta Guaraná Milagrosa curava através do maluco que veio lá e invadiu. Mas tecnicamente ele não sabia disso, não sabia dessa doença, né? Então o cara vai ver também não sabia que essa fruta Guaraná Milagrosa curava ou não. Ele ouviu em algum canto, alguém falou pra ele, ele leu em algum livro, sei lá, ele tirou essa informação de algum lugar, que uma informação que era falsa, acreditou naquela informação e toda a história decorre, né, a partir daí, e toda a busca meio que acaba sendo, entre aspas, inútil. Digamos assim, porque o cara vai atrás, se mata lá pra conseguir a fruta, e quando ele volta, tipo, sei lá, qualquer outra coisa curou o cara. Tipo, a doença era um negócio simples, tipo, era só você fazer isso e acabou, sabe? Poderia ser uma vertente mais de comédia pra história, mas agora saindo, né, indo pra uma vertente mais séria, eu mudaria o nome da fruta pra alguma coisa mais indígena, porque daí daria até um ar mais único pra fruta ali, não seria uma fruta que a gente conhece no nosso mundo, né, no nosso mundo real, e deixaria algo realmente ali pra dentro da história, ficaria realmente um item dentro da história. Acho que, se eu não me engano, é, no último vídeo de sinopse eu comentei sobre MacGuffin, né? MacGuffin é um objeto que ele é importante para a trama. Nesse caso aqui, a nossa fruta Guaraná Milagrosa seria esse MacGuffin. E aí, numa vertente, como eu disse, mais séria, seria interessante que ela tivesse um outro nome ali mais condizente com o ar da história, com o clima da história, né? Com tudo isso que está sendo contado. E aí, beleza. Voltando, como que a gente poderia abordar isso aqui? Então, beleza, começou com um personagem invadindo lá
Aí os caras tentam explicar que aquela fruta não tá ali, que não sei o que, o cara não acredita neles, acaba atacando ali, e aí nesse confronto, né, é, com o marido do líder da tribo, ele acaba pegando a doença, e aí o líder da tribo fala, beleza, né, realmente a fruta não estava aqui, mas eu sei onde é que ela tá, enfim, a gente não queria entregar, porque é um negócio ali, de repente, de adoração, aquela caverna é uma caverna que vai para fazer, sei lá, tipo um rito de passagem, é uma coisa que os nativos ali, né, aquela tribo realmente não chega perto, mas daí ele vai ter que atravessar ali as armadilhas, etc. E aí fica aquele negócio de quem fez essa armadilha, se foi de repente a própria tribo para não chegar no que estava lá no fundo, ou algo assim, tipo, construir ali um pouco do background dessa caverna. Por que ela tem armadilhas? Por que a fruta nasce ali? Por que a fruta está ali? Como que a tribo sabia que a fruta estava ali? Então por isso que eu disse sobre ela ter de repente um nome indígena que tem alguma coisa a ver de repente com a própria cultura daquela tribo, de modo que sim, o líder sabe que está lá e sabe por que tem armadilhas lá e sabe que agora ele vai ter que enfrentar tudo aquilo. De repente aquilo foi feito pelos antepassados da tribo e tal. E aí você expande um pouco mais a mitologia ali envolvida na história. Não que você precise realmente criar 10 mil anos atrás tinha lá um membro da tribo que fez. Não precisa de repente criar tudo isso, toda essa mitologia. Mas só a mitologia tipo, não, aquilo ali era um lugar sagrado e aconteceu ali uma tragédia e colocaram várias armadilhas porque não queria que ninguém pegasse aquilo, mas agora o líder vai lá. Se você quiser colocar um ar de drama ainda maior, né, na busca do líder, de repente aquela fruta é tão sagrada e as armadilhas estão lá porque realmente não é para ninguém ir lá e o pajé da tribo ali, não sei se vai ser uma pegada mais ali, mas o curandeiro, o feiticeiro da tribo ali, ele, o conselheiro, né, e tal, o mago, sempre tem, na tribo sempre tem alguma figura ali mais mística, mais focado na religião mesmo da parada, né, que sempre é uma espécie de líder religioso. Então você tem o líder, com o líder de força, o líder de como se fosse uma espécie de rei ou algo assim, né, e você tem o líder religioso ali, que comanda a parte espiritual da tribo. Geralmente esse cara fala, não, você não vai ir, se você ir você perde o seu posto de líder, porque você vai amaldiçoar a tribo e tal. E aí o líder tem que ficar nesse impasse moral entre eu vou perder a liderança, eu vou de repente, né, se eu acredito no que o curandeiro está dizendo, eu vou ali amaldiçoar minha tribo por ir invadir esse lugar que é sagrado, etc, e pegar esse fruto que é sagrado, mas pô, se eu não fizer isso, ao mesmo tempo a pessoa que eu amo vai morrer, eu tô condenando a pessoa que eu amo, e aí ele ficar nessa dúvida moral, e isso ia abalando ele, e talvez algumas das dificuldades que ele vai passar na caverna não sejam necessariamente só dificuldades físicas, mas sim sei lá, a caverna realmente tem um lance mais espiritual, e aí e forçando ele a ir tomando essa decisão, forçando ele a ter esse embate moral, né? Talvez através de visões, de ilusões, etc., até que ele consegue chegar no final, de repente trazer ali o fruto e trazer um novo conhecimento e um ensinamento que vai crescer ele como líder. E agora não só ele vai conseguir ali de repente salvar a pessoa que ele ama, salvar o amado dele, mas agora ele também vai ter crescido como um líder, ele vai ser um líder maior porque ele passou por várias provações ali, provações psicológicas até, que tornaram ele um líder melhor. Agora ele entende mais sobre a tribo ou algo assim, sei lá, quando ele entra lá dentro ele descobre alguma outra coisa, que na verdade aquela caverna, aquelas armadilhas nunca foi para deixar os membros da tribo de fora, mas na verdade aquela caverna deveria ser algo que todo líder da tribo deveria passar, ou que todo jovem, todo membro da tribo deveria passar em algum momento para crescer e evoluir. E na verdade, alguém que não conseguiu passar por aquilo, que inventou essa mentira, de repente já inventou um vilão para a história. De repente o próprio pajé lá, o próprio feiticeiro, que não conseguiu passar, por isso quando era mais novo, acabou inventando que aquilo ali era um lugar sagrado, que eles tinham que cultuar de longe, não podia entrar lá e coisa do tipo, porque se alguém entrasse, e por isso que ele queria impedir o líder de entrar, até mesmo deixando o marido dele morrer, porque ele entrando lá ele ia saber a verdade, ia conseguir esse conhecimento e o pajé ia ser desmentido na frente de toda a tribo. Então
você já cria todo um lance ali, toda uma parada a mais, né? Até com o novo vilão, que não é o vilão inicial. Aquele cara só deu origem ali, ele foi só o gatilho inicial para dar origem à trama, para dar essa mudança ali em tudo que vai acontecer na vila, né? Gerando realmente uma mudança grande, que é a mudança de a partir de agora, sim, todos os membros da tribo vão fazer sua peregrinação na caverna para também ter esse crescimento moral, enfrentar seus demônios, no sentido realmente de seus problemas, seus traumas, etc. E sair de lá renovado e como uma pessoa melhor. Agora todo mundo vai passar isso e a tribo vai prosperar ainda mais, porque agora todo mundo vai evoluir como pessoa, passando por essa experiência que o pajé não queria que as pessoas passassem. Então, você vê que é tipo um ponto ali que não tem nada a ver com a história, desenrola ali todo um passado que tinha a ver, envolve a mitologia, envolve ali já um vilão e tal. Acho que dá pra construir legal, e isso não precisa estender muito a história. Você vê, eu mantive, todos os aspectos da história estão mantidos praticamente. A única coisa que mudou ali são alguns detalhes aqui e ali que fazem toda essa história ficar um pouco mais intricada, um pouco mais entrelaçada, pra não ser tão solta, digamos assim. E aí cada coisa tem a ver com um ponto, né? Você vai ligando os pontos da história de modo que toda ela fica bem amarradinha ali, fazendo bem um sentido único ali dentro do one shot. Eu acho que dá pra trabalhar, eu vou chutar aqui, umas 40, 45 páginas dá pra trabalhar legal. Porque em 5 páginas você já apresenta tudo que você tem pra apresentar e já coloca ali o marido do líder da tribo enfermo. Já coloca isso aí em 5, 6 páginas, isso tudo já tá apresentado. E aí a partir daí você tem, sei lá, 20 páginas para abordar, né, sei lá, umas 8 páginas para abordar o conflito ali na tribo. 8 páginas acho que é até muito, cara. Umas 5 páginas, 4 páginas você aborda ali o conflito na tribo em relação ao líder ir na caverna ou não, né? Como as pessoas que apoiam, algumas pessoas que são contra, o pajé jogando ali a tribo contra o líder, até o líder decidir ir lá, aí sei lá, 10, 15 páginas só da aprovação dentro da caverna e tal, de ele descobrindo aos poucos e tal. Talvez as primeiras armadilhas sejam armadilhas físicas mesmo, que o próprio pajé fez de repente, e depois que as armadilhas físicas passam, aí começam a jornada, né, a aprovação espiritual, etc, até ele chegar lá no final, pegar a fruta, e aí depois que ele pega a fruta já corta de volta para ele lá no início na vila, voltando, revelando tudo que ele descobriu, etc, salvando o amado. Isso aí é uma conclusão que daria para fazer facilmente ali em mais 6, 7 páginas. Então eu vou dizer que 40 páginas, estou sendo até generoso, dá para fazer essa história em menos, dá para fazer legal, assim, desenvolvendo os personagens, trabalhando ali o contexto da situação, a lore, a mitologia. Eu acho que dá para ficar bem, bem legal mesmo. O autor aqui falou que é uma história que ele tem muita vontade de desenhar, e eu aconselho que desenhe, porque vai ficar muito, muito maneiro. Tenho certeza, e eu espero ter contribuído, ter ajudado aí com algumas ideias de como desenvolver essa trama. Próxima sinopse: Talentless for what? Né? Tipo, sem talento para o quê? Seria a pergunta. Eu até colocaria esse título também, uma versão em português, se for feita a história e postada em sites brasileiros, né, sites em português, eu colocaria a versão do título em português, porque eu acho que ela dá uma curiosidade. Porque beleza, Talentless for what, se a pessoa sabe inglês, ela vai ter a mesma curiosidade, mas a pessoa não sabe, vai ficar só tipo um título genérico. E até talentless é uma palavra um pouco difícil de decorar e tal. Então eu colocaria sem talento para o quê? Como título, acho que bate uma curiosidade. Tipo, nossa, título diferente, deixa eu dar uma olhada no que é isso aqui. E isso ajuda bastante a conseguir leitores, por sinal. Em um mundo onde pessoas denominadas de cavaleiros viajam em busca de mistérios e confusões para resolver, Liro Nakamura, um jovem bem motivado, sem ter uma conjuração, aí ele explica o que é a conjuração, um tipo de dom que confere habilidades excepcionais, ok? Parte em busca de uma jornada a fim de se tornar um dos mais épicos cavaleiros, uma promessa feita à sua mãe. Ele e seu amigo de infância e novas amizades se alinham para ser a turma mais legal. Porém, Liro não se esquecerá de reencontrar seus pais, assim sabendo o porquê deles sumirem de sua vista. Ok, eu tive aqui alguns pontos um pouco divergentes. O que eu quero dizer com isso? Alguns dos pontos eles me pareceram não se encaixar, mas eu vou tentar jogar eles aqui numa ordem que me pareça fazer um pouco de sentido, para ver se eu consegui captar a ideia da história. Então, o Liro, ele tinha uma relação ali com a mãe dele e, sei lá, de repente ele gostava de ouvir histórias de cavaleiros. Algum motivo para ele prometer para a mãe dele que ele vai ser um cavaleiro, tem que haver um motivo dessa promessa.
E talvez a promessa seja porque, sei lá, ela sempre contava histórias de cavaleiro pra ele dormir. E aí ele fala, quando eu crescer eu vou ser um grande cavaleiro, não sei o que e tal. Um negócio assim. E aí, de repente, algum dia os pais dele somem e ele se vê sozinho ali no lugar onde ele mora, etc. E aí ele fala, ok, eu preciso achar meus pais. Talvez comece a primeiro procurar, comece a viver na vida. E aí ele vai lembrando dessa promessa. E aí ele fala, talvez a única forma de eu achar meus pais, de repente pode ser até uma pira da cabeça dele, sei lá, cabeça de criança, né? Se os pais dele sumiram quando era criança, tipo, não, minha mãe foi embora porque eu prometi que ia ser um cavaleiro e aí ela quer que eu cumpra. Então, tipo, às vezes uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com aquilo, mas na cabeça dele, na cabeça de criança dele, tinha alguma relação. E aí, sei lá, né? Tipo, é, 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 às vezes uma criança, tipo assim, ela se perde da mãe porque eles estão num lugar cheio, solta a mão da mãe, etc, faz alguma coisa e se perde. E aí na cabeça da criança, tipo, a mãe abandonou ele porque, sei lá, ele falou que queria o brinquedo e a mãe não tinha dinheiro pra dar. E aí, sabe, ele cria essa história na cabeça dele e fica com esse trauma por conta disso, achando que foi abandonado por conta disso. E aí a mesma coisa pode acontecer com o Liro. Fica até legal pra gente trabalhar um pouco o psicológico do personagem, né? Em termos de, tipo, ele sempre achar que a família abandonou ele por causa desse lance de ser cavaleiro, e aí ele tem que ser um cavaleiro e a família dele vai aparecer quando ele definitivamente se tornar um, quando ele ficar famoso e tal. E aí, sei lá. O problema aqui, na minha concepção, é que os cavaleiros não parecem ser uma ordem, vamos dizer, estabelecida. Tipo assim, a gente aqui quer ser mangaka. Qualquer pessoa que quiser começar a desenhar mangá é mangaka e acabou, sabe? Você se autoproclama mangaka. Eu desenho mangá, eu faço meus mangá aqui, independente se eu publiquei online, se as outras pessoas podem ver, ou se eu fiz só pra mim, ou se eu só tenho algumas ideias, anoto no meu caderninho ali e nunca faço nada, eu posso me chamar de mangaka. Agora você não pode se chamar de médico. Você obrigatoriamente tem que ir lá fazer a faculdade, tem que passar, tem que conseguir o diploma, tem que conseguir aquele número lá que eu esqueci o nome. CRM, sei lá, não sei, aquela sigla e tal. Você tem que passar num monte de conselhos e tal, e daí, beleza, agora você é médico. Tanto que se uma pessoa se autoproclamar médico, ela é presa, ela não pode se autoproclamar médico, não pode se autoproclamar policial. Então tem um monte de coisas no mundo real que você não pode ser sem passar por todo um estágio. E no caso dessa história aqui, não me pareceu que ser cavaleiro exige passar por certos estágios ou coisa do tipo, até que chega o momento que você ganha um diplominha de cavaleiro. Olha, agora você é um cavaleiro. E aí, qual que é a questão nisso? É que o Liro talvez ficaria um pouco confuso em, tipo, quando que ele é um cavaleiro? Como que a gente seta esse objetivo em um ponto? Tipo, agora eu virei um cavaleiro, sabe? Porque eles falam, quando que eu posso considerar que eu virei um mangaka? É um pouco subjetivo você dizer isso. Quando você é um mangaka? Quando você começa a querer fazer mangá? Quando você terminou de desenhar o seu primeiro mangá? Ou quando você publicou e as pessoas já estão podendo ler e tal, e podem te reconhecer como mangaka fora, sem você precisar dizer que você é? Sabe? Quando exatamente tem essa definição? Eu tenho a minha própria definição de quando, né, a gente pode se chamar de mangaka ou de quadrinista, etc. Eu uso mangaka porque, enfim, já direciona mais o termo, fica mais específico. E a função da língua é exatamente ser específica e ser compreensível. Mas esse meu próprio modelo de quando, né, minha própria ideia de quando a pessoa pode se dizer mangaka não funciona para outras pessoas, não pode funcionar para você também, pode ser diferente. E aí o lance cavaleiro parece a mesma coisa. O que por um lado pode ser ruim porque deixa tanto o Liro quanto o leitor um pouco confusos em relação a esse objetivo e fica uma coisa meio vaga. E ficando meio vaga também pode ficar meio incompreensível, você deixa muito a cargo do leitor interpretar aquilo, e o leitor pode interpretar de uma maneira que não seja a que você queira, e isso gerar certas complicações. Por outro lado também, se você tiver aquilo muito específico, né? Quer dizer, por outro lado, se isso não for algo específico, a gente pode trabalhar melhor ainda essa questão do Liro, de ele nunca aceitar isso, porque ele fala, não, então, eu disse que eu sou cavaleiro, mas para eu ser um cavaleiro de verdade, eu tenho que fazer não sei o que, e aí sim a minha família vai voltar. Aí ele fala, não, o problema não é esse, é que eu tenho que ser o melhor cavaleiro, eu tenho que ser a turma mais legal de cavaleiros, aí sim minha família vai voltar. Então, exatamente por ser algo subjetivo, é que deixa o Liro com essa paranoia do que é ser um cavaleiro, de quando ele vai ser um cavaleiro, a família dele voltar. E aí eu acho que trabalhando dentro de uma história mais fechada, caminhando para a trama principal mesmo, que me parece extremamente aberta aqui na sinopse, a trama principal seria ele reencontrar os pais dele, entre aspas, só que como o objetivo dele não tem relação com ele encontrar os pais dele, a gente precisaria, através do próprio roteiro, fazer esses objetivos se ligarem. O que eu quero dizer com isso?
Vamos supor que eu tenho o objetivo de ir viajar para o Japão, por exemplo. Então eu quero ir morar no Japão, mais fácil, vai. Não é que é mais fácil, não é mais fácil morar no Japão do que viajar, mas o que eu quero dizer é que é mais fácil pro meu exemplo falar, eu tenho o objetivo de ir morar no Japão. E aí, ao longo da minha vida, eu vou aprendendo carpintaria e a falar francês, por exemplo. Sabe? Quer dizer, o meu objetivo é ir morar no Japão, então teoricamente eu teria que estar aprendendo japonês. E beleza, eu posso talvez aprender carpintaria, só que eu queria colocar uma profissão completamente aleatória, porque a gente já associa Japão com desenhar, com mangá, etc. Mas enfim, ele aceita se bobear até. É mais fácil você ir morar no Japão sendo um carpinteiro do que sendo um desenhista de mangá. Fazer o quê? De qualquer modo, então o meu objetivo é pra cá e eu tô seguindo pra cá. É isso que me parece um pouco na história. Tudo bem se isso for, como eu disse, uma paranoia do próprio personagem. Ele falar, eu preciso ser cavaleiro porque aí minha família vai voltar, mas só se a família dele realmente abandonou ele por causa de ser cavaleiro, mas isso não faz nem muito sentido, não é como as pessoas se comportam na vida real. Então, o que aconteceria? O Liro tá buscando ser cavaleiro porque ele acha que assim a família dele vai voltar, mas na verdade a família dele saiu por outro motivo, foi de repente para proteger ele por alguma coisa, eles estão sequestrados, etc. E aí, através do roteiro, a gente faz os caminhos que o Liro segue para se tornar um cavaleiro, para ser um cavaleiro melhor, etc. Colocam ele de repente contra uma pessoa que sequestrou os pais dele ou algo assim. E aí ele vai reencontrar os pais dele, mas não na maneira como ele imaginou, mas sim porque ele construiu ali um caminho que levou ele atrás dos pais dele. Então, mesmo sem ele saber, o famoso sem querer querendo do Chaves, né? Então ele não queria encontrar com o sequestrador dos pais dele nessa trajetória dele, mas ele sim queria ser um cavaleiro para reencontrar os pais dele. Essas coisas pareciam completamente não ter ligação para uma pessoa normal, que não está com as paranoias do Liro, mas acabaram tendo ligação por conta de uma coincidência de roteiro. E isso cria meio que até uma mensagem positiva, e eu sempre falo sobre como é legal a gente trazer mensagens positivas atreladas à história do nosso mangá, uma mensagem positiva de que você tem que sair de onde você está, você tem que seguir, você tem que buscar os seus sonhos porque as coisas vão acontecer. Talvez não necessariamente aquelas coisas que você espera que aconteçam, mas outras coisas boas sim vão acontecer quando você não está simplesmente parado reclamando. Se o Liro, a mensagem seria assim, se o Liro tivesse ficado em casa chorando porque os pais dele foram embora, ele nunca teria tido a chance de reencontrar os pais dele. Mas como ele se moveu e ele trabalhou duro em busca do sonho dele, ele teve essa oportunidade e acabou reencontrando os pais. E aí eu acho que até fecha a história de uma maneira bem legal, de uma maneira bem bonita. Acho difícil trabalhar com essa história através de um one shot, mas eu sempre comento aqui sobre o modelo de publicação de Makai, né? Que é uma espécie de one shot, só que é um one shot grosso, que tem 150 páginas, é dividido em capítulos, mas tudo se encerra aqui. Você pegou esse volume aqui e acabou. E eu acho que a história que é o nosso Sem Talento para o Quê pode funcionar nesse modelo também, apesar de ser uma série, mas faz uma série, sei lá, de 10 capítulos, completa aqui em um volume e fechou a história. Acho que fica bem legal. Agora, a dúvida que eu fiquei foi por que desse título. Ele não me pareceu ter ligação nenhuma com a história. Aliás, como eu disse, ficou as coisas meio desencontradas. O título foi o que eu não consegui encontrar. Eu não consegui entender por que ele tá aí. Não me pareceu ter relação com o personagem, com a história, ou com a trama, ou com nada. É um título que dá bastante curiosidade, é bem legal, mas não consegui casar ele com a história. Próxima sinopse se chama Boundless, The Seven Gods of Ardor. Eu não sei o que significa Boundless, mas seriam os 7 deuses da ordem. Legal, eu acho que pode ficar em português. Eu sempre comento aqui, quando eu acho, se eu achar que fica melhor em inglês eu vou falar. Mas quando eu acredito que fica legal em português, os 7 deuses da ordem, eu acho um bom título. O mangá segue as aventuras do protagonista Clan Hawks, que em sua pré-adolescência descobre ser a encarnação de um dos 7 deuses da ordem, daí o título da história. Deuses esses que supostamente teriam morrido por causa de uma guerra que abalou o universo há milênios. Agora ele e outros 6 jovens precisam treinar e explorar o mundo para ficarem mais fortes e substituir seus antecessores, porém eles precisam ser rápidos, pois antigas forças das trevas farão de tudo para matar os novos deuses. Ok. Eu consigo ver a trajetória da história, porém para mim tem um grande problema aqui, que é o que me complica aqui nessa história. É que o objetivo deles não me parece ter um ponto. Não me parece ter ali
um ponto onde eles vão falar, ok, sabe, você fala, o objetivo deles é treinar e explorar o mundo para ficarem mais fortes e substituir os antecessores. Como exatamente você faz isso? Sabe? Me parece extremamente... É porque o que acontece? Eu vejo muita sinopse aqui repetindo o mesmo padrão de treinar e explorar para ficar forte. Treinar e viajar e fazer aventuras pelo mundo e ficar mais forte. Treinar... Isso é algo que está intrínseco em qualquer história. Qualquer história onde o protagonista começa no ponto A e ele vai para o ponto B, entre o ponto A e o B, geralmente ele vai aprender coisas, que a gente pode traduzir aqui para treinar, né? Enfim, ele vai aprender coisas, aprender novos conhecimentos, ele vai se tornar mais forte, e essa força seja em força física, seja em novas habilidades, seja em inteligência, seja emocionalmente. A depender de qualquer história, existe um crescimento do personagem desde o início da história até o final. Isso se chama arco de personagem, e praticamente toda história tem que ter um arco de personagem, porque o personagem precisa de alguma forma evoluir desde quando ele inicia a história até o final dela. Então, treinar e ficar mais forte tá endêmico, digamos assim, é padrão de qualquer história, absolutamente qualquer história. Explorar o mundo e fazer aventuras, isso é exatamente aquilo que a gente vê na maioria dos mangás, a gente quer reproduzir no nosso, né? Tipo, a gente quer explorar o mundo, a gente vê One Piece explorando ilha por ilha. Nossa senhora, tá difícil. Ilha por ilha e tal, Naruto explorando nação por nação, a gente vê... O Dragon Ball, ele explora alguns planetas, né? É um outro planeta, mas é mais a treta mesmo, é porrada. Enfim, mais vários... Hunter x Hunter também, enfim, várias histórias, a maioria das histórias tem essa questão de ir explorando o mundo, né? Acontece que os mangás realmente são histórias extremamente longas, e aí por isso eles têm essa liberdade de fazer essa exploração mundial, né? Até porque a ideia dos mangás, o próprio sistema de publicação japonês, ele induz a isso a partir do momento em que ele quer que você tenha pequenas sagas e que toda a história ela possa ser completada ali ao longo das semanas, de modo que muitas histórias elas têm às vezes um grande vilão, algo assim, mas essa trama ela é estendida o máximo possível, porque a ideia é que o mangá continue a ser publicado até ele perder a popularidade. Esse é o sistema de publicação japonês e é por isso que a gente vê isso. Não tem nada de errado de a gente querer reproduzir esse sistema por gostar, por ser o que a gente está acostumado e gostar. Porém, a gente sempre precisa colocar aquilo de acordo com a nossa realidade, né? E a nossa realidade você às vezes não dá conta de fazer tudo isso. O autor falou aqui, essa história é para durar uns 3 anos. Isso não me diz muita coisa, porque eu não sei quanto o autor dessa história consegue produzir em 3 anos. Por exemplo, Hooligan tem 29 capítulos até agora e ele levou uns 5 anos para ser feito esses 29 capítulos. São 6 volumes impressos e eu acredito que vai vir mais 6, ou seja, vem mais 5 anos aí pela frente se eu conseguir produzir na mesma velocidade que eu produzia antes. Hoje eu produzo um pouco mais rápido do que antes, porém hoje eu tenho muitas mais responsabilidades e coisas do tipo, então não sei se eu consigo dedicar a Hooligan ao mesmo tempo que eu conseguia antes, né? Antes eu morava na casa da minha família, eu não tinha trabalho, etc. Então eu conseguia ali fazer bastante página de Hooligan por dia. Hoje eu já não tenho mais essa liberdade. Então mesmo retomando ali e mesmo conseguindo desenhar mais rápido, talvez eu não consiga produzir nessa mesma velocidade. Então eu sei que em 3 anos eu consigo fazer ali o quê? Umas 300 e poucas páginas. 300 páginas ali, eu acho que estourando eu consigo fazer em 3 anos. Talvez o autor dessa história não consiga, ele consiga fazer 100 páginas. E aí me parece uma história muito longa para ser contada em 100 páginas, né? Explorar o mundo para ficar mais forte, como eu disse, não tem um objetivo ali fixo. Ele tem um objetivo, mas eu não consegui sentir que esse objetivo é um ponto, sabe? Quando os protagonistas vão chegar e falar, ok, já treinamos e exploramos o suficiente, estamos fortes o suficiente, agora somos deuses. Eu acabei de falar na sinopse anterior sobre essa questão de quando, né, se autoproclama mangaka. Quando você define que você é um mangaka? Onde que está isso? Onde que está? É completamente subjetivo e vai completamente da própria pessoa atribuir isso, né? Atribuir esse título a si próprio. Quando que os protagonistas aqui podem se atribuir como deuses? Primeiro, beleza, eles descobrem que são a reencarnação, mas como funciona isso de verdade? Como funciona isso na prática dentro da história? Quando eles chegarem no lugar dos antecessores, o que eles vão fazer de fato? Eles vão ir ajudar os mais necessitados? Eles vão subir numa ilha que voa e vão ficar sentados num trono fazendo nada? O que exatamente implica em se tornarem os novos deuses?
É um ponto que eles chegam, é um lugar no mundo que eles chegam para pegar o poder dos deuses ali e aí acender. O que exatamente tem que fazer, sabe? Isso para mim não ficou nem um pouco claro e eu acho que esse é o grande desafio aqui da história. É definir realmente um ponto. Ó, precisamos fazer isso para nos tornarmos deuses. E aí beleza, temos o fator urgência. Qual que é o fator urgência? As forças das trevas, muito genérico. Eu acho que teria que colocar alguma coisa aí um pouco mais específica, um pouco mais entrelaçada. Se os deuses morreram numa guerra, talvez tenha a ver com quem matou eles, talvez seja um deus traidor, e aí beleza, nesses 7 deuses tem um traidor e tal, ou algo assim. Alguma coisa que esteja mais intrincada ali com a história, né? Eu falei aqui na primeira sinopse sobre como deixar a sua história amarradinha, né? Os pontos dela ali se juntarem. Então, quando a gente vai fazer uma história, a gente quer encurtar ela e não só expandir e ela ficar extremamente gigantesca, a gente vai amarrando alguns pontinhos e deixando ali meio que um micro-universo. Então, ao invés de ser as forças das trevas de outra dimensão que a gente nunca ouviu falar, ser ali um dos personagens, um dos próprios deuses apresentados na história. Afinal de contas, o título da história é os 7 deuses da ordem. E se algum desses deuses tivesse se tornado um deus do caos, né, ele percebeu que caos é ordem, que não existe ordem maior do que o caos. E aí ele se volta contra os outros deuses, trai eles e mata eles. E agora ele está percebendo que esses deuses estão voltando através dessa reencarnação dessa gurizada aí e vai atrás deles para tentar impedir eles de se tornarem os novos deuses e assumirem os seus lugares. Mas, novamente, o que é se tornar os novos deuses e assumir os seus lugares? O que exatamente isso é na prática, fisicamente falando? É chegar num ponto e de repente pegar todo o poder e conhecimento dos deuses ali e conseguir enfrentar esse traidor, porque às vezes o traidor só conseguiu matar ali os outros deuses porque ele realmente traiu, né? Porque eles não esperavam, pegou eles desprevenidos, etc. De repente o poder desses deuses está aprisionado em um lugar na Terra e aí o objetivo dos nossos personagens, nossos 7 personagens aqui é chegar até esse lugar, ir até esse lugar e pegar o poder porque eles estão vendo que a coisa está dando merda, né? Que desde que esses deuses morreram o mundo tem ficado pior e pior e pior, e agora tem um anúncio de uma catástrofe grande que vai acontecer, etc. E aí, talvez até o traidor esteja entre esses 7, aí seria até um plot twist para levar lá para o final da história, e ele quer ajudar eles a chegar lá nesse ponto, porque quando chegar nesse ponto ele vai novamente trair os moleques, vai matar os moleques e vai pegar o poder dos deuses, ou garantir que eles vão continuar aprisionados se ele não conseguir pegar o poder dos deuses, por exemplo. Até porque, se ele pudesse pegar agora, geraria dúvida. Mas por que ele não pegou antes? Então talvez seja exatamente isso. Sei lá, alguma coisa que justifique todos os acontecimentos. Para mim tá faltando um pouco isso. Parece que o autor ele teve ali uma ideia geral da história, mas ainda não pensou ali, colocou aquilo no papel, as ideias no papel, e viu assim, peraí, isso aqui não tá levando a lugar nenhum, isso aqui vem de onde que vem isso aqui é daqui, sabe? Realmente juntar os pontos, juntar as ideias ali para elas fazerem sentido num caminho. Depois da sinopse, eu vou até passar aqui um pouco, até uma prévia do que eu mostro lá no meu curso Jornada do Mangaka BR, né? Depois que você fez a sua sinopse, né? A sua sinopse, ela não é a primeira etapa da sua história. A primeira etapa é ter várias ideias. Então você tem várias ideias, você anota essas ideias e aí você monta uma... Na verdade a sinopse ela vem bem depois, mas você monta ali um argumento, né, que é um texto onde você vai escrever a sua história inteira, do começo até o final. E aí a partir dessa análise desse argumento, quer dizer, você vai vendo ali o que vem antes, o que deve vir depois e vai montando isso para depois você ter a sinopse, né? Depois que você tem aquilo ali, você consegue resumir aquilo numa sinopse e saber o que você quer fazer. Mas depois quando você tem essas ideias aqui, e me parece ter várias ideias aqui, aí a sua função é juntar essas ideias numa ordem lógica e saber onde que você quer chegar. Então é realmente escrever ali o roteiro. Você não precisa colocar fala, etc. Mas escrever os acontecimentos, lista os acontecimentos da sua história em ordem. Então, primeiro acontece isso, depois acontece isso, depois acontece isso, depois acontece isso, isso. E o final é assim. E mesmo que seja só uma simples frase, sabe? Uma simples frase. Nosso protagonista descobre, através de não sei o que ele tem essa reencarnação aí, sei lá. E aí começa a detalhar. Descobriu assim. O segundo personagem descobre assim. Personagem 1 encontra o personagem 2. Personagem 3 encontra o personagem 4. E tal. Nosso grupo inteiro se junta. Aparecem os primeiros inimigos aqui para enfrentar.
Só uma frase você já vai conseguindo organizar todas as suas ideias ali. E acho que fica muito mais fácil quando você faz isso, você perceber alguns pontos tipo, que não estão fazendo sentido. Tipo, de onde que tá vindo essa força das trevas? O que era essa força das trevas antes? Qual que é o objetivo dessa força das trevas, sabe? Quando você fala só força das trevas, fica assim, algo do mal. Mas o vilão na história é sempre tão importante quanto o protagonista. E o objetivo do vilão é tão importante quanto o objetivo do protagonista. Então, um vilão não pode ser alguém mal por ser mal. E aí, nesse sentido, eu acho que organizar as ideias em ordem, realmente na ordem que vai acontecer no mangá, vai ajudar demais a conseguir perceber onde está faltando ali alguns pontos, algumas explicações, onde as coisas estão surgindo do nada e onde elas estão terminando do nada também, sem parecer que elas têm um objetivo. Quer dizer, a Força das Trevas vem e fica atazanando a gurizada ali, tipo, eles realmente estão tentando impedir? Eles realmente estão fazendo alguma coisa? E eles querem impedir por quê? O que envolve? Por que eles não começaram antes? Por que eles não esperam mais? Sabe? Todas essas coisas são dúvidas que o leitor vai tendo conforme ele vai acompanhando a obra e que o autor precisa se perguntar para poder já responder essas dúvidas logo de cara e a história não nem levantar essa questão em nenhum momento enquanto está sendo lida. Porque se ela levanta a questão, o leitor para de prestar atenção no que está acontecendo e começa a prestar atenção nas perguntas dele. E se essas perguntas não forem respondidas, isso gera com certeza aquele sentimento negativo, aquele sentimento ruim e ninguém quer isso quando alguém está lendo o seu mangá. Começou a ficar escuro aqui já, né? Eu tô com a minha luzinha aqui, mas serve pra iluminar minha cara. O resto fica escuro. Espero que a qualidade do vídeo não esteja tão ruim. A prévia que eu tô vendo aqui não parece tão ruim, mas vai saber, né? Vamos lá pra nossa última sinopse. O nome do mangá é Saidai no Haken, com 2 Ks. Aliás, quero agradecer aí o maninho, eu tenho que decorar o nome dele. Tem um inscrito aqui que tá sempre comentando aqui com o tempo das sinopses, e eu quero muito agradecer ele que tá ajudando demais. Sempre que eu lembro eu coloco aí o comentário dele fixado, o Cabral. Aí ó, peguei aqui o nome pra dar nome aos bois e agradecer aqui. Valeu, Cabral, continue fazendo isso. Sempre vou fixando aí seu comentário no topo, que me ajuda demais aqui, ajuda também quem enviou sinopse, de repente ali achar a sua sinopse no meio e tal, saber com mais facilidade. Mas eu sempre digo, ouçam todas, porque pode ter dicas aqui que não são para sua sinopse em específica, mas que podem te ajudar na sua história também. Então vamos lá. Muitos anos atrás, um grupo de arqueólogos, né? Tem que colocar o S ali, estavam explorando caverna. A pessoa deve ter escrito com pressa. Eu vou corrigindo aqui os erros de português. Estavam explorando uma caverna e um deles entrou numa luz verde. E aí lascou. E todos vão lá. E todos entram nessa luz verde também. E todos atrisca. Eu não faço ideia do que seria isso. E todos atrisca. E todos desmaiaram instantaneamente. Todos. Tá, beleza. Um grupo de arqueólogos entraram numa caverna, tinha uma luz verde, todo mundo entra lá e todo mundo desmaia, certo? E quando todos acordam, se sente no mais... E todos acordam, se sentem no mais e eles vão no laboratório exatamente a pedra brilhante. Quando eles usam uma carga elétrica, tu explode, eu explodo. Tudo explode. Tá, desculpa, aqui tá difícil. Ok, quando eles acordam, eles se sentem mal, eu acho. Esse no mais deve ser, eles se sentem mal. E vão para um laboratório com uma pedra verde, né? Uma pedra que deve ter sido tirada dessa parada aí, depois que eles desmaiam, ele acha essa pedra verde, etc, sei lá o que. E leva para o laboratório. E quando eles usam uma descarga elétrica para estudar a pedra, tudo explode. Esse tu explode fica muito engraçado. Enfim, e um sinal verde brilhante cobre o planeta por um instante. E todo mundo acorda com superpoderes e magia. 1000 anos se passaram. Ah, não. Não. Por favor, parem com isso. 1000 anos se passaram, um jovem chamado Akira e seu irmão Kenji. Ele e os dois viram arqueólogos com superpoderes e magia. Akira e seu irmão querem fazer as maiores descobertas do mundo. Ah, não, de novo. De novo, nossa velha amiga Lore. Temos tudo isso aqui que acontece. E aí 1000 anos se passam e a gente acompanha um Zé Ruela.
Foi mal pro autor dessa história, eu tô brincando aqui e tal. Pra autora, aliás, a autora dessa história aqui. Acho que é a autora. Enfim, dessa história aqui. Mas é que, novamente, por que não contar diretamente a história daqueles arqueólogos? Por que, que a gente tem que ter todo esse passado com arqueólogos para depois viajar 1000 anos no futuro e acompanhar arqueólogos também, sabe? Vamos direto, a história tá interessante, a história dos arqueólogos que descobriram essa parada e aí de repente faz um negócio que muda o mundo inteiro e sei lá, o objetivo deles em vez de só vamos explorar e fazer descobertas. Eu falei hoje sobre subjetividade de objetivo, fazer as maiores descobertas do mundo. O que são as maiores descobertas do mundo? Como você define que você fez as maiores descobertas do mundo e como se faz isso efetivamente na prática, como que se mostra isso numa história. É um objetivo muito geral, muito abrangente, de modo que você não consegue ali mostrar o que você quer fazer. Agora, a partir do momento que você tem lá os arqueólogos que realmente, de fato, mudaram o mundo, você tem 1 milhão de tramas aí que podem se desenrolar, eles podem querer reverter isso que eles fizeram, eles podem querer achar a caverna de novo, para de repente descobrir por que isso aconteceu, se eles são arqueólogos, eles têm essa curiosidade, né, científica de descobrir o que aconteceu, e aí ir atrás da origem disso, quer dizer, eles definitivamente causaram isso, e agora eles têm algum senso de responsabilidade com isso que eles fizeram. E aí a gente vai, eles voltam para a caverna, e agora que eles têm poderes, eles não desmaiam dentro da caverna, e aí isso libera ali, sei lá, uma passagem para um outro lugar, para um outro reino, sei lá, um lugar com magia, e aí eles vão descobrindo o que aconteceu e como que eles podem reverter o que aconteceu de verdade. E aí a gente consegue explorar esse mundo, esse universo novo do porquê que gerou magia, porquê que gerou esses poderes. Sei lá, na hora que eles entraram na caverna, meio que o mundo da caverna engoliu o nosso mundo e aí por isso as pessoas ganharam poderes. Esses poderes, na verdade, são seres mágicos desse mundo novo que meio que possuíram a Terra, ou vice-versa, né? Os poderes dessas pessoas desse outro mundo foram para as pessoas da Terra e agora os arqueólogos são meio que alvo das pessoas desse novo mundo que não têm poderes, mas que estão juntas ali querendo matar esses arqueólogos, porque eles arqueólogos tiraram os poderes deles, sabe? Fizeram uma grande confusão ali, agora eles têm que reverter isso de alguma forma, sabe? A gente consegue explorar algo ali e aí explorar algo que sim tem um final, que tem um objetivo muito claro. Quer dizer, reverter aquilo que foi feito é um objetivo extremamente claro, né? Entender o que aconteceu ou talvez achar um jeito de convívio entre esses dois mundos é um objetivo mais claro, né? Sei lá, como que você acha um jeito de convívio entre esses dois mundos? Você vai falar com os governantes desse novo mundo, por exemplo. Como você reverte aquilo que você fez? Ele fala, se a gente fez isso jogando lá eletricidade nessa pedra que a gente retirou daqui, então, sei lá, vamos jogar eletricidade numa mina muito maior dessa pedra que tem aqui dentro. Ou vamos trazer mais dessa pedra lá para fora. Ou sei lá, alguma coisa científica, né? Científica entre aspas, né? E mágica científica ali que eles possam fazer que realmente vai reverter aquilo. E aí, obviamente, você adiciona os desafios e as dificuldades em fazer aquilo ali, de modo que eles precisam percorrer um certo caminho. E quando eu falo percorrer um certo caminho, não é necessariamente andar de um ponto até outro, explorando e tal, todo aquele negócio que a gente já falou. Mas percorrer, tipo assim, você tem que ir descobrindo coisas, chegando atingindo pequenos objetivos que vão gerar ali. Então, o primeiro objetivo seria descobrir o que está acontecendo. Aí descobre o que está acontecendo. Beleza, agora é descobrir como que reverte. Descobriu como que reverte. Agora é o passo a passo de fazer ali o processo de reversão, né? Então, você reverte indo até a joia coração ali do mundo e jogando eletricidade nela. Então, beleza, você tem realmente uma caminhada, uma jornada para chegar na joia mundo. Às vezes essa joia mundo ninguém sabe onde é que tá, tem que descobrir. Às vezes ela é um tesouro escondido por um reino e tal, por uma população. Você tem que chegar nessa população, tentar convencer ela. Às vezes ela tá com raiva dos pesquisadores aí, porque eles tiraram o poder deles e tal, e a joia mundo apagou, por exemplo. E aí, beleza, eles têm que ir lá nessa joia mundo. Então, sabe, você cria realmente um objetivo fixo ali, que seja fácil do leitor entender o que tem que ser feito, e aí ele poder acompanhar. Fazer descobertas, explorar o mundo, isso tudo é consequência de ter um objetivo. Assim você consegue trabalhar o seu mangá com começo, meio e fim, e você também não fica refém dele para a vida inteira, arriscando, como eu sempre digo aqui, a pior coisa que pode acontecer com o mangá, ser largado na metade. Essa é a pior coisa que pode acontecer com o mangá. Terminar ele e ele ser ruim
é melhor do que ser largado na metade. Porque ser largado na metade ele não é nada, ele não tem nem como ser ruim nem como ser bom, porque ele simplesmente foi largado. Algo que não acontece não tem como ser ruim ou ser bom. Então eu sempre tento focar aqui em você, estabelecer muito bem o objetivo do seu personagem, porque o objetivo do seu personagem dita o objetivo da história. E ditando o objetivo e uma trama principal para a história, você consegue envelopar isso dentro de uma história com começo, meio e fim. E aí torna possível você terminar a história e ter aquele mangá pronto para as pessoas poderem ler. Porque o objetivo de qualquer mangá é ser lido. Esse é o objetivo final de qualquer mangá, poder ser lido e apreciado pelas pessoas, por leitores, por pessoas que vão ler e vão gostar. Se a história não for terminada ou nem acontecer, então tudo isso se perde. O grande objetivo, a grande magia de fazer mangá se perde. E isso é exatamente aquilo que eu não quero que aconteça. Então, para todo mundo que envia a sua ideia de mangá aqui, eu insisto. Eu falava isso lá nos primeiros vídeos de análise de sinopse. Faça, não pare só na sinopse. A gente é muito tentado a ter ideias, anotar ideia, não fazer, ter mais ideia e ficar nessa brincadeira de ficar fazendo ideia. E nossa, esse mangá seria muito legal se eu fizesse ele. Mas se você não faz, então ele não é legal. Ele não é nada. Então faz, por favor, façam os seus mangás, postem, deixem as pessoas lerem. É só fazendo que você vai evoluir, você vai conseguir fazer mangás maiores e melhores, só fazendo que você aprende. Eu falei aqui, né? Treinar, evoluir, ficar mais forte, explorar o mundo é consequência da jornada do personagem, não é o objetivo. E melhorar o seu mangá, fazer uma história melhor, aprender a desenhar melhor é consequência de fazer o seu mangá. Não necessariamente precisa ser seu objetivo. Seu objetivo é fazer um mangá do começo até o final. E aí, obviamente, é fazer ele o melhor possível. E conforme você tem esse objetivo de, eu quero fazer um mangá o melhor possível do começo até o final. Faz 1, faz 2, faz 3, você vai evoluir naturalmente. E se você está em dúvida, eu quero fazer isso, mas eu me sinto travado, eu tenho as ideias, mas eu não sei o que fazer, eu não consigo passar, dali eu não consigo desenvolver. Eu tenho a ideia, eu anoto aqui, até enviei para você e tal, mas daí eu não sei o que fazer, não sei como dar o próximo passo. Eu não sei o que acontece, eu tenho uma trava. Você precisa realmente ali, às vezes, de alguém para pegar na sua mão e ajudar você ali a fazer. Alguém que vai falar, agora faz isso, terminou isso aqui? Agora faz isso. Terminou isso aqui? Fez? Agora faz isso, sabe? Aquele passo a passo ali para você não ficar perdido, não ficar tipo, caramba, o que eu faço agora? Não sei, tô travado aqui, faz 2 anos que eu tô anotando minhas ideias, tendo ideia e nunca faço nada. Então eu fiz o curso Jornada do Mangaka BR exatamente para você, exatamente para as pessoas que têm vontade de fazer um mangá e não sabem por onde começar, não sabem como escrever um roteiro, não sabem como desenvolver um personagem, criar e desenvolver um personagem de uma maneira que fique legal, não sabem como montar ali, estruturar todo o roteiro e como colocar tudo isso no papel, como pegar todas essas ideias que a gente tem na nossa cabeça e colocar de fato no formato ali, no modelo de uma história em quadrinho com começo, meio e fim, para as pessoas poderem ler e gostar. E também muitas pessoas que às vezes até fazem um mangá não sabem que é possível você mesmo, sem precisar de editora, sem precisar de nada, sem precisar ir para o Japão, para os Estados Unidos, etc. Você mesmo ter o seu mangá aqui impresso na sua mão, você conseguir fazer isso. E lá no curso também eu mostro exatamente como você pode publicar o seu mangá, seja na internet para as pessoas lerem, ou seja aqui na sua mão também. O que é, vou dizer, é um sonho, é um sonho muito grande ter aqui o seu mangá na sua mão e com qualidade, não é só ter ele ali impresso na Xerox da esquina, não, é com qualidade. Se você pega um mangá da JBC, da Panini, um mangá de editora publicado no Brasil e coloca do lado, você vai ver, a qualidade é a mesma, se bobear a qualidade do meu é até maior, é até melhor. Você vai sentir isso se você se inscrever aqui no Jornada do Mangaka BR. Eu fiz esse curso para ajudar todo mundo que quer fazer um mangá aí a conseguir realizar esse sonho. É o curso que eu queria ter feito quando eu comecei a fazer mangá 15 anos atrás. Certeza que eu teria muito mais mangás prontos hoje e com muito mais qualidade. O link está aqui na descrição para você se inscrever. Se inscreve lá, tenho certeza que você não vai se arrepender. E esse foi o vídeo de sinopse de hoje. Muito obrigado para você que assistiu, muito obrigado para você que ficou até aqui, que chegou até aqui, comentando aqui. Eu cheguei até aqui. E se você quer enviar o seu mangá aqui, né, a sua ideia, a sua sinopse, para esse quadro, tem aqui na descrição o detalhamento de como que você faz, o passo a passo ali para você enviar para mim e aparecer aqui. E se você quiser ter sua sinopse lida um pouco mais rápido, não entrar na nossa fila de 158 sinopses, é só ser um membro, se tornar um membro. Agradeço aí a todo mundo que se tornou membro, isso me dá uma força muito grande. R$3 para você pode não parecer nada, né? Você não compra nem uma caixa de leite hoje em dia com R$3, mas
várias pessoas apoiando me dá uma ajuda muito grande para continuar aqui com o canal. As sinopses que eu tô lendo são de de novembro de 2021 e a gente vai continuando aí. Quem sabe a próxima sinopse pode ser a sua. Valeu, falou, é nóis!